Bem-vindos a bordo. Olá, pessoal. Olá, tripulação. A gente vai hoje estudar um pouquinho a respeito de campo elétrico. Campo elétrico é mais um assuntozinho de eletricidade. Hoje a gente se aprofunda um pouco mais em eletricidade. E em eletricidade, o estudo da gente é campo elétrico. Vamos lá? Nós temos aí um exemplo bem real de campo elétrico, a maquininha que vai gerando alguns arcos, esses arcos são bem interessantes e isso acontece porque tem um campo elétrico, é uma esfera esse desenho, tá? Uma outra representação de campo elétrico, esse agora com duas cargas, a gente vai começar bem mais devagarzinho, vai analisar essa representação que está aí, tá certo? Mas nós temos uma segunda representação de campo elétrico. Também é campo elétrico, isso que a gente está vendo aqui agora. Vamos começar então. Vou começar falando que para a gente ter campo elétrico, a gente vai comparar com um campo bem conhecido de todo mundo, que é o campo gravitacional. Então, por exemplo, a gravidade ela é dada pela força dividido pela massa. Repare que nós estamos falando em termos muito grandes, nós estamos falando em termos de planetas, em massas muito grandes, em forças também muito grandes. E ali, por exemplo, nesse desenhozinho, a gente pode perceber um satélite sendo atraído, vou usar um termo melhor, nós podemos ver um satélite e esse satélite está sob o campo gravitacional do planeta Terra. Repare que lá longe, onde tem as estrelas, onde tem o Sol também influencia o campo gravitacional da Terra e a Terra é influenciada pelo campo gravitacional do Sol, bem como a Lua. Eu diria que a Terra e Lua, eles formam um sistema, porque tanto a Lua atrai a Terra, visto que a Lua tem uma massa significativa, como a Terra também atrai a Lua. Logicamente, como a massa da Terra é maior do que a massa da Lua, a gente percebe a Lua se mexendo mais ao redor da Terra, mas lembro que a Terra também sai um pouco do seu eixo de rotação devido à Lua, bem como a Lua vai influenciar também nas marés, né? Então, se a gente deixa, por exemplo, uma pedra cair sobre a superfície do planeta, a pedra sofrerá uma influência do campo gravitacional do planeta. Vou colocar ali de novo. Gravidade, ou campo gravitacional, nesse caso, é a força dividida pela massa do planeta. Vamos seguir em frente, agora que a gente tem uma boa associação e todo mundo entende um pouquinho sobre gravidade, vamos comparar isso com o nosso campo elétrico. Vamos começar então. Campo elétrico, então, é uma região em que vai sofrer a influência de uma certa carga Q. Carga ali está representada pela letrinha Q. De um lado eu coloquei uma carga positiva, azulzinha, do outro lado eu coloquei uma carga negativa, esta rosinha que está aí. Repare um detalhe que é um pouco diferente do campo gravitacional, embora o pensamento seja o mesmo, mas é um pouco diferente, porque a carga positiva, observem que as flechinhas estão saindo dela e se afastando. Já na carga negativa, as flechinhas que nós chamamos de vetores, elas estão se aproximando. Então, essas duas cargas elas estão isoladas, tem uma barreira aí no meio, uma não está influenciando a outra, só está na mesma página por uma questão didática, para a gente ver que uma tem os vetores se afastando, ou seja, é um campo de afastamento, e a segunda é um campo de aproximação. Vamos lá, então? Campo elétrico ele pode ser dado por essa fórmula que está aí.
representado pela letra E, como é um campo, tem um vetor em cima, tem uma flechinha em cima, e ele é igual a, desculpe, força dividido pela carga. Repare que é muito similar ao que a gente tinha antes. Gravidade, campo gravitacional, força sobre massa. No caso aí era a massa do planeta. Nesse caso agora nós estamos falando a respeito de uma carga elétrica. Então, campo é dado pela força dividida pela carga. E a gente vai aprender também algumas unidades de medidas aí. Por exemplo, a força representada pela letra F, no nosso caso é um campo representado pela letra E, mas a força ela é sempre medida em newtons, tá? A carga elétrica, representada pela letra Q, e ela é medida em coulomb. Logo, se eu quiser saber as unidades do campo elétrico, é Newton dividido por Coulomb. Então, qual é um campo? Não importa o número que vai aparecer, mas é Newton por Coulomb. Vamos de frente. Duas representações. A do lado aqui em cima, essa daqui que eu tô com. Vamos lá, essa aqui. Duas cargas com sinais opostos. E sinais opostos, a gente aprendeu que são cargas que se atraem. Só que desta vez, ela está colocada com o sinal de mais, são os vetores que se afastam, e o sinal de menos, a carga negativa, os vetores se aproximam. Quando eu tenho duas cargas com o mesmo sinal, do lado de cá, ele vai ter duas cargas, neste caso, que se repelem e os vetores saem das duas, e obviamente que a tendência desses dois vetores é que as cargas sejam afastadas uma da outra, com uma força de repulsão. Vamos lá. Um detalhe importante a respeito de campo é que eu tenho uma constante vezes a carga dividido pelo raio, ou seja, pela distância que eu estou falando que aquele ponto tem. A gente vai avaliar o campo que a... Então, por exemplo, o que precisa ficar claro é que este campo ele diminui inversamente ao quadrado da distância. Isso significa que eu aumento um pouco a distância e o campo diminui muito mais do que aquela distância que você aumentou. Quer dizer, não é um distanciamento linear, é um distanciamento elevado ao quadrado. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Agora, a gente precisa compreender que as cargas que estão a uma certa distância sofrem efeitos de um campo diferente quando as cargas são positivas. A ideia é de afastamento, é um campo de afastamento. Quando a carga é negativa, é um campo de aproximação. Vamos seguir em frente. Novamente, carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Então, em um determinado ponto, a uma certa distância da carga positiva, eu tenho uma tendência de campo de afastamento. A um determinado ponto, próximo a uma carga negativa, o campo que atua neste ponto é um campo que tende a aproximar o ponto que está ali. Vamos seguir em frente. No campo elétrico uniforme, a gente vai ter uma outra situação. Vamos lá. Eu tenho duas placas. Vamos pensar em duas placas. Uma placa colocada positiva de um lado, uma placa negativa do outro lado. São placas, tá? É como se eu colocasse dois cadernos em pés, um do lado do outro. Repare que eu tenho algumas observações sobre esse campo. Não é igual ao outro da carga pontiforme, é um campo mais tranquilo para se trabalhar. Por quê? Primeiro, ele sempre será igual. Eles possuem o mesmo sentido
eles possuem linhas de força, que são as representações que nós colocamos igualmente espaçadas e são retas paralelas uma à outra. E o campo está ali, só que desta vez o campo não sofre alterações. Diferente do campo anterior, que à medida que ele se afastava um determinado ponto a ser avaliado, se afastava daquela carga, ele sofria uma diferença. O campo ia cada vez ficando mais fraco. Não era mais fraco linearmente, era mais fraco proporcional ao quadrado. Vamos ver então como é que isso acontece. Se eu tivesse duas placas paralelas, e essas duas placas elas estão colocadas paralelas e carregadas. Esse desenho está aí para a gente não fazer uma confusão a respeito do primeiro desenho. É o mesmo desenho, só que esse aqui está dando uma ideia de 3 dimensões. O primeiro ponto, ele está colocando uma ideia que parece que está achatado. A gente vai ter que tomar cuidado com isso em diversos momentos. Dá para a gente entender, dá para a gente interpretar, dá para a gente calcular, tudo isso pensando nos desenhos. Mas quando a gente tem, por exemplo, duas placas paralelas carregadas, eu tenho que pensar como se fossem placas de metais realmente, que são condutores, e essas duas placas elas geram campo não em 2 dimensões apenas, mas um campo em 3 dimensões. As linhas de força são os elementos que nós vamos usar para fazer uma representação geométrica do que acontece com as determinadas cargas. Repare ali que dá para a gente reconhecer facilmente que eu tenho duas cargas com sinais opostos. Repare que a carga azulzinha que está no centro, ela é uma carga positiva, porque o campo está se afastando. A carga vermelha do outro lado é uma carga negativa, porque o campo está se aproximando. E aí eu tenho vetores que representam o caminho em que o campo persegue, né? É o caminho que o campo está fazendo nessa representação. É uma representação geométrica para que a gente possa entender melhor. O campo, na verdade, é dado pelas linhas tangentes a as curvas que acontecem. Deixa eu pegar as curvas aqui. Então, eu tenho curvas e o campo passa tangencialmente a estas curvas. O que é que isso quer dizer, por exemplo? Deixa eu fazer em um único desenho aqui, eu vou pegar uma reta tangente, então eu tenho aqui, ó, está marcado de preto, vou traçar de preto também. Caneta preta. Vamos ver aqui? Então, eu tenho uma tangente a essa linha, tangente a essa linha, tangente a essa linha. E à medida em que a gente vai desenhando as tangentes, a gente vai voltando ao desenho anterior. Então, eu posso representar isso através das linhas, ou posso representar por esses vetores que são tangentes às linhas. Vou colocar um desenho bem complexo, apenas para vocês perceberem que não é em 3 dimensões, não é achatado, não é no papel, não é em 2 dimensões apenas. É bom que a gente pense nesses campos acontecendo em 3 dimensões, porque isso acontece no espaço. Então, vou botar um desenho mais complexo, mas é para você perceber que existe uma soma de vetores, existem 3 dimensões no espaço, e tomei o cuidado de colocar ele se mexendo aí, para vocês verem mais ou menos o que pode acontecer. Então, eu tenho influência de força, influência da carga, influência da velocidade, eu tenho diversas influências acontecendo no desenho, para que você possa perceber que, na verdade, estas cargas não estão achatadas como a gente representa ou num quadro, ou numa folha de papel, ou num desenho. Então, esse desenho mostra um pouco aí, ó, das 3 dimensões que acontecem com as cargas e as forças sendo afetadas ali, e uma carga, inclusive, afetando em outra carga, tá? Vou deixar aí por enquanto, a gente está indo para o próximo assunto.
Conceito de campo. Vamos entender campo de três maneiras aqui. Um velho conhecido de vocês está aí justamente por isso, que é o campo gravitacional. E repare que o campo gravitacional ele é convergente para o centro do planeta Terra, por isso que esses vetorizinhos todos que estão aí no desenho apontam para o centro do planeta. Temos um segundo campo que nós não estudamos ainda, chamado campo magnético, mas a gente sabe que existe um campo quando você aproxima um ímã de um determinado metal. E temos o campo que nós estamos estudando agora, que é o campo elétrico, essa representação aí que a gente vem já colocando em alguns momentos dessa nossa aula. O conceito de campo, então, campo é uma alteração produzida no espaço, onde há uma massa, no caso do planeta, onde há um ímã, no caso do campo magnético, e ou uma carga elétrica, no caso do campo gravitacional. Então, quando é um campo gravitacional, nós temos uma massa que está afetando. Quando é um campo magnético, nós temos um ímã. E quando é um campo elétrico, nós temos uma carga elétrica. Novamente, voltamos à nossa representação com duas cargas distintas que se atraem, ou duas cargas opostas, dividir em duas partes aí, ó, são dipolos que a gente chama, né? Positivo, negativo, 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 positivo, positivo. E aí vem três coisas importantes para a gente observar. Primeiro que estas linhas, elas não se cruzam em nenhum ponto do espaço. Repare aí a palavrinha espaço. Olha o exercício que eu pedi. Vamos pensar nisso no espaço, não apenas no plano, não apenas no papel. Como é que a gente ficaria isso, né? Faz esse exercício mental de pensar como é que seria este campo, como é que seriam essas linhas, como é que seria essa representação se você estivesse pensando no espaço, tá? Dois pontos soltos aí na sua frente agora, sejam eles representando cargas diferentes, ou sejam eles representando cargas iguais, que no caso das cargas iguais, elas têm campos que se afastam da carga. Vamos lá. Quanto mais próximas as linhas se encontram, mais, ou seja, mais densidade, significa que mais intenso é o campo. E quanto maior o número de linhas que chegam a uma determinada carga, significa que tem mais módulo naquela carga. Mais módulo, ou seja, são cargas mais potentes, tá? Vamos entender a palavra módulo, porque ele tem que pensar não só na carga positiva, quanto na carga positiva. E quando a gente fala módulo, nós estamos abandonando o sinal, mas estamos abandonando o sinal, mas estamos observando a carga, o valor numérico da carga. Então, vamos ali, somente rever um pouquinho. São três elementos. As linhas não se cruzam, a densidade representa a intensidade do campo, e o número de linhas representa o módulo dessa carga, ou seja, a potência daquela carga. Está colocado aí, ó, um ponto sofrendo influência de três cargas, carga 1, carga 2 e carga 3. A carga 1 gera o campo é 1, a carga 2 gera o campo é 2 e a carga 3 gera o campo é 3. Observe que a carga positiva, o campo aponta contrário à carga. Na carga negativa, o campo é 2, que está aí, aponta exatamente para a carga. E se a gente quer saber a resultante desse campo elétrico, se tivesse 1, 2, 3, 4, 10, eu teria que somar todos esses campos que estão representados por vetores, então teríamos que somar todos estes vetores que estão aí. Vamos fazer um pequeno exercício, então, a respeito de campo elétrico. Vamos lá, então. Se eu tenho duas cargas positivas e um determinado ponto P, repare que no primeiro desenho a carga A é uma carga positiva, então ela afasta o campo, é um campo de afastamento a partir do ponto P. A carga B também, por ser positiva, é um campo de afastamento do ponto P, e na hora que eu somo o campo gerado por A, o campo gerado por B, eu passo a ter o campo, que é o campo do ponto
EP, que é o vermelho, que é a resultante. O que é a resultante? A soma do campo A mais a soma do campo B. No segundo exemplo, nós temos duas cargas negativas, que neste caso é uma carga de atração, ela vai trazer o campo, aponta para o centro da carga. E aí, quando a carga vem com este formato, eu também aponto os dois campos para as cargas e eu somo não só o campo de A como o campo de B. E aí resulta também no segundo vetor vermelho, que é o E do ponto P, ou seja, o campo do ponto P. Enfim, o campo gerado em um determinado ponto é a soma dos campos gerados por cada uma das cargas. No exemplo que a gente teve, eram duas cargas, então os somamos dois, o campo de A com o campo de B. Mais fácil é quando a gente tem um campo elétrico uniforme, que aí ele vai ter a mesma direção, ele vai ter a mesma intensidade e o campo não muda durante todo o espaço entre as duas placas, né? Então, campo elétrico uniforme. Tem aí uma representação em 3 dimensões, uma representação que é a mais usada no papel, que a gente trabalha dessa maneira, e uma representação ali bem clara para deixar assim, ó, a terceira representação para deixar assim, que o campo tem a mesma direção, as retas são equidistantes, ou seja, possuem a mesma distância e não mudam a intensidade. Então, mais fácil que os outros. Para a gente concluir isto com chave de ouro e a gente poder entender um detalhezinho ainda que ficou aberto na aula, eu vou voltar ao campo o campo gerado por uma carga pontiforme e a gente vai tentar construir o gráfico que, à medida que a gente afasta um determinado ponto do centro da carga. Vamos ver então? Eu tenho uma carga pontiforme, que é essa carga aqui, que está marcada no ponto 0. A partir desse ponto, onde está a carga, eu vou variar uma localização. Eu vou variar uma localização do ponto P. Repare que eu tenho um ponto P aqui, mas eu vou começar com o ponto P muito próximo, depois eu vou me afastando com o ponto P e a gente vai vendo o que vai acontecendo com o campo à medida que nós nos afastamos. Repare o detalhe, ele é proporcional ao quadrado, tá certo? Ao inverso do quadrado. Quer dizer, quando eu fizer essa divisão, a divisão diminui drasticamente à medida que nós nos afastamos. Vamos ver aqui, se eu tenho um campo próximo aqui, deixa eu desenhar aqui, ó, tem um campo próximo, aqui eu estou marcando a distância. Então, isso aqui é distância, vem aqui, isso aqui é uma distância, a primeira distância que a gente está colocando aqui, ó, bem próximo. E com essa distância, eu tenho um campo muito grande. Mas à medida em que eu vou me afastando, repare que eu dei um pequeno afastamento, olha o quanto o campo já diminuiu. Tá? Então, o campo, esse gráfico mostra a distância e a intensidade do campo. Quer dizer, quanto menor a distância para o centro, para a carga, o valor pontiforme que está ali, o desenho pontiforme, ou seja, em forma de um pequeno ponto, quanto mais próximo, maior o campo. E quanto mais afastado, repare, eu me afastei mais um pouco, e novamente houve uma queda drástica. Quando eu me afasto só mais um pouco, novamente outra queda também muito rápida. A comparação que eu estou querendo fazer e querendo chamar a atenção de vocês é justamente para não haver uma confusão com um gráfico, por exemplo, que a gente está bastante acostumado e a gente tem essa mania de ficar pensando como esse aqui, ó. Isso é uma reta, tá certo, gente? E isto aí é um decrescimento proporcional. Não é proporcional o nosso decrescimento neste exemplo de carga elétrica, tá?
No exemplo de carga elétrica, ele desce muito mais rapidamente, tá certo? Por isso que o desenho acontece dessa maneira. Então, esse desenho aqui, ó, tá errado, eu não posso ter esse desenho acontecendo. O desenho que está certo é esse desenho de baixo aqui, tá? Só para a gente entender de onde é e o que significa este D, ó, elevado ao quadrado. Não vai decrescer linearmente, vai decrescer segundo uma curva muito mais rapidamente. Quer dizer que quanto maior um pequeno afastamento significa uma grande perda de campo elétrico, tá? Eu acho que isso aí ficou claro. A gente aprendeu as coisas mais importantes a respeito de campo elétrico e por hoje é só. Bons ventos a todos.